Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre a astrologia. Então, quando nós nascemos, nós entramos em contato com o universo através da nossa primeira respiração. Quando corta o cordão umbilical, você inspira toda a energia do universo, e naquele momento você fez uma espécie de download de toda a energia do universo que estava constituída naquele momento, e você ficou magnetizado com essa energia. É como se você tivesse recebido um programa, um software, da qual você então vai pilotar esse software. Nesse momento, iniciamos o nosso próprio ritmo de vida, estabelecemos o nosso primeiro contato com o universo e entramos em sintonia com ele. Naquele exato momento, que é exatamente essa respiração, os planetas do sistema solar, a qual a gente pertence, eles estavam em determinadas posições do espaço, o que podemos calcular com a ajuda do que a gente chama de efeméride, baseado em dados astronômicos. Hoje, nós já temos isso em softwares, mas antigamente eram livros super grandes, com todas as posições planetárias de todos os anos, de todos os meses, de todos os dias. Hoje, em alguns minutos, a gente consegue levantar essa efeméride para qualquer período em que você quer. Você pode pensar lá atrás, lá na frente, você pode pensar em como que vai ser daqui a um ano, vai na efeméride e ver as posições planetárias, ok? Então, a gente, com isso, a gente elabora a carta astrológica, baseada, então, nessas posições que estão colocadas no céu, e, ao mesmo tempo, baseado no seu ponto da Terra em que você nasceu, que vem a latitude e longitude, ok? Então, o mapa ele é uma fotografia do céu na hora do seu nascimento e vai representar exatamente todas as descrições das potencialidades que você traz em sua vida. Na verdade, o mapa ele descreve como a gente percebe, como a gente experimenta, como a gente interpreta e como a gente interage com a realidade ao nosso redor. Isso é muito importante, muito sutil, aparentemente, mas uma profundidade muito grande. Tudo está baseado no seu processo interno e na sua percepção. Então, o seu pai tem uma característica própria com você, que para a sua irmã é o mesmo pai, tem uma atitude bem diferente para ela. É o mesmo pai e vocês podem ver o pai de forma bem diferente. Isso acontece por quê? Porque é o seu mapa que está trazendo a influência daquela figura paterna, por exemplo. E assim para todas as outras situações da nossa vida. Então, repetindo aqui, na verdade, o mapa descreve como percebemos, como experimentamos, como interpretamos e interagimos com a realidade ao nosso redor, a nossa vida. Essa dinâmica do mapa, ela tem uma proposta atuar que o campo energético que está sendo gerado ao redor da gente, todo um processo que aí não dá para a gente entrar, vai se levar para uma determinada influência, tá? Que voltamos de novo para o princípio da correspondência, ou seja, coisas que você vibra internamente, coisas que você tem como princípios reverberam e se manifestam, né? Então, nós temos aí algumas condições especiais de ser trabalhadas novamente, sobre algumas perspectivas que já vamos falar um pouquinho mais na frente. No sentido mais básico, então, o mapa ele é um guia do nosso mundo interior, da nossa composição psicológica, uma espécie de Waze, como eu falei, né, onde a gente então pode definir os caminhos a serem tomados. Recapitulando um pouco, os planetas, os signos, as casas e os aspectos são basicamente os ingredientes para a montagem do mapa astrológico. Os planetas indicam a dimensão específica da experiência que você vai ter. Os signos, ele vai indicar a qualidade dessa experiência. As casas vão ser indicações dos setores, né, os campos específicos em que essa experiência vai ser tocada. E os aspectos, que são essas linhas vermelhas, azuis, são a relação em que os planetas se manifestam entre eles. E cria-se, então, aí uma dinâmica, uma relação de confronto, de conflitos, de facilidades. Toda essa relação é dada pelos aspectos astrológicos que chamamos, ou seja, a relação entre um planeta e outro. Eles dão a devida dimensão desse processo. Eu gosto de usar um exemplo bem fácil para você imaginar. Você tem o abajur, tem a cúpula é o signo, e ele pode ter várias cores. Então, a forma como sai essa energia, a forma como o planeta, que é a lâmpada, está gerando essa energia, vai fazer fluir através da cor dessa cúpula. E a posição em que o abajur está
é aonde está identificando as experiências que são as casas astrológicas. Veja que aqui eu fiz um outro desenho, e de propósito, onde estão identificadas as casas de uma outra forma, e os planetas estão aqui do lado de fora, que é uma visão um pouco mais, para mim, um pouco mais clara, um pouco mais limpa, e que é usada isso aqui, essa forma de se desenhar, foi na França, na Idade Média, em que o pessoal usava dessa forma para se fazer o mapa astrológico. A gente vai ver vários tipos de mandala por aí, tá bom? Aqui mesmo a gente já está trazendo uma outra mandala, é a mesma situação, só que com um desenho diferente, onde as casas continuam aqui, né, o sistema zodiacal está identificado, os planetas, os signos. Tá? Então, basicamente, aqui a gente tem a configuração sempre, basicamente, aqueles mesmos ingredientes. E como que funciona o mapa? Né? Então, a gente já viu que existe planetas, signos, aspectos, coisa que a gente tem que entender é que temos os planetas, e nesse caso, os planetas, o Sol e a Lua, também são planetas, ok? Na astrologia, eles são considerados planetas, e nós temos algumas divisões. Os planetas pessoais, que são a Lua, o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, que estão muito mais ligados ao nosso aspecto mais interno, nosso lado humano, mais próximo da gente. Depois a gente tem Júpiter e Saturno, que são classificados como planetas sociais, eles são ligados muito mais a um meio que nós vivemos, a um coletivo. Depois nós temos os planetas transpessoais, que são mais geracionais, onde que você tem uma relação muito mais a nível de grupos de pessoas numa determinada época que nasceram com as mesmas características. Urano, Netuno e Plutão trazem essa marca, essa informação. Isso tudo está relacionado à intensidade de influência e à velocidade que eles estão andando ao longo do zodíaco, tá bom? Uma parada aqui para a gente fazer uma reflexão. Tudo no mundo tem um lado para se corrigir e se transformar, né? E nós vamos chamar esse outro lado que a gente quer corrigir como um oponente, né? Quem é esse oponente? É você mesmo, onde você tem um outro lado seu que está sempre te testando, sempre te colocando numa situação a ser testado. Esse nós vamos chamar de oponente. Então, não existe na forma de se entender clássica o bem e o mal. Existe sim apenas uma energia que está sendo um oponente a você para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. E o Albano, ele é super didático. Ele vai explicando para a gente e a gente vai compreendendo. Conheci o Albano, né, através do Instagram. Foi sensacional para minha vida. Para os meus projetos, parecia que o Albano me conhecia do ventre da minha mãe. Eu queria dizer para vocês que antes do Albano, de eu conhecer o Albano, de eu fazer essa leitura do meu mapa natal, eu era uma pessoa. Me deu caminhos, meses, datas, coisas que batem muito. A Luísa Flor acontece muito prol desse mapa. Eu indico para todos os conhecidos, para os desconhecidos. Eu não imaginei que um mapa astral ia me mostrar os meus 12 meses à frente e eu seguindo aquilo como ia fluir. E eu recomendo, gente, eu recomendo muito.